Boa tarde, já bom dia, enfim. Eu acredito que agora vai fazer a ligação com o que Sandra e a professora Suzy disseram, né? Porque a Sandra brilhantemente expôs que, na literatura ocidental, existem muitos casos de fake news e de engodo, enfim, embuches e falsidades e tal. E se tem um autor que se especializou nesse tipo de coisa, talvez seja Dante Alighieri, talvez seja o maior especialista em fake news da história. Não sei, vamos tentar aqui ver o que ele pode nos ajudar. E essa fala ela começa de um ponto de vista bastante curioso. Eu me doutorei sobre as ilustrações do inferno com a orientação do Dr. Márcio Seligman, aqui no IEL, e me tornei professora na Unesp, no curso de arquitetura. Eu sou professora de História da Arte. E uma coisa muito curiosa aconteceu comigo nos últimos tempos, porque eu não imaginava, a princípio, que um autor tão distante no tempo, né, Sandra? A Sandra foi além de mim, mas, enfim, voltando um pouquinho no tempo, que um autor pudesse ser tão instigante para os meus alunos e para as pessoas, os públicos que eu tenho falado. Esse é o retrato do Dante que o Botticelli fez. Começa pela própria história do poeta. Ele era poeta, diplomata, representou Florença na corte papal, tinha um partido político determinado, era guelfo, né, fazia parte daquela grande disputa na época da Itália em que ele viveu, a virada do século XIV. Os gibelinos eram os partidários do imperador, os guelfos eram os partidários do Papa. Os guelfos se dividiam entre guelfos brancos e guelfos negros. Ele fazia parte dos guelfos brancos, ou seja, os partidários que defendiam a autoridade máxima do Papa, porém que existisse também os mecanismos dos estados. Ele escreveu um dos primeiros tratados sobre a divisão do Estado e da Igreja, que é a monarquia. E ele foi, agora eu gostaria então de citar, os meus alunos sempre ficam muito impressionados com essa parte da narrativa. Ele foi indiciado por corrupção, foi preso, julgado à revelia. Ele se dizia inocente, ele foi torturado e teve a condenação à morte. Essa pena foi comutada para o exílio. Ele foi para o exílio, teve que se exilar nas cidades gibelinas, ou seja, ele se exilou entre os seus antigos inimigos políticos, e foi no exílio, exatamente entre os gibelinos, né, na Gibelina Verona, que ele escreveu a sua grande obra. Ou seja, ele foi indiciado por corrupção e as pessoas o odiavam bastante, né? Diz ele, em uns trechos da comédia, que ele também sofreu campanha de difamação na Florença da época e tal. Esse aqui é o rascunho do mapa do inferno, do Botticelli. Outra coisa que também o meu autor se torna um pouco assim difícil das pessoas digerirem hoje é que ele acreditava que a Terra é redonda. Dante, em 1300, acreditava que a Terra era redonda. Ele diz na comédia que ela tem o tamanho que a gente sabe que ela tem. Muito provavelmente ele sabe disso por conta de fontes árabes que se perderam ao longo do tempo. Então, ele sabe que eu sabia, né? Já com os terraplanistas, ele teria um problema. Também teria um problema com os isentões, as pessoas que dizem que não tem posição partidária, porque ele tinha. E os isentões, eles estão no vestíbulo do inferno, sendo picados por abelhas eternamente, porque você precisa tomar uma decisão na vida, né? Então, você não pode ficar sendo isentão. Isentão, você fica numa situação... É pior você ser isentão para o Dante do que você tomar um partido, né? E o reino de Lúcifer, então, é um reino cheio de gente interessante, do ponto de vista, enfim, histórico e tal, porque são pessoas que estão em comunidade política. Segundo o livro primeiro da política do Aristóteles,
Aqui tem uma junção de duas obras do Aristóteles, né? A física e a política. Na física, o Aristóteles diz que as substâncias iguais elas se atraem, e na política, a gente sabe, no primeiro livro da política, que os homens são animais políticos, ou seja, os homens vivem em comunidade. O que acontece no inferno, então, para o Dante? Ninguém te julga. Não há um poupa-tempo do além, com anjinhos e demoninhos dizendo para você para onde você vai. Porque quando a pessoa morre, ela sabe exatamente para onde ela vai. Ela vai ficar entre os iguais. Você vai para a vala de pessoas iguais a você. O pior do inferno não são os demoninhos, não são as temperaturas dignas de Presidente Prudente, onde eu leciono. Não são. O pior do inferno é você viver com gente igual a você. Vocês já ficaram com medo, né? Então, os irados ficam entre os irados, os luxuriosos ficam entre os luxuriosos, os invejosos. Não existe diversidade. Esse é o inferno. Bem-vindos. Bem-vindos ao inferno. Aqui a prova, numa edição de 1506, os venezianos já sabiam que a Terra é redonda e tinha o tamanho que ela tem hoje, né? E aqui, em outra dessas edições, mais uma vez o cone, porque para o Dante, o inferno ele seria como se fosse um cone no centro da Terra, e no centro da Terra você tem Lúcifer, que o único erro geológico ali do poeta é que para ele, o centro da Terra é frio, né, não é quente. E a questão, e aqui eu só vou voltar, porque tem uma coisa para mostrar para vocês no mapa do inferno, é que existem dois infernos. Tem as primeiras valas, onde estão os gulosos, os irados, a gente, vamos dizer assim. Aí depois tem uma vala dentro da vala, e essa vala ela divide o pior do inferno, onde estão os fraudulentos, os que pecaram por fraude, farsantes, mentirosos, disseminadores de fake news, tiozões de WhatsApp, né? Esse pessoal prudente, eles estão no inferno do inferno. Porque o inferno ele tem uma parte pior. E é esse pessoal onde eles estão. Só lembrando vocês, então, o que temos no inferno? Aqui são os desenhos do Botticelli, ficaram inacabados. Tem os demoninhos, o pessoal gritando, muita emoção. Lúcifer, também do Botticelli. O Botticelli desenha tão bem que até o Lúcifer dele é bonito, né, professor? Não é um Lúcifer muito feio, enfim. Aqui o detalhe do Lúcifer. Então, sobre fraude, engodo, mentira. Não precisa, gente, eu estou acostumada. Professor de Sardate da Unesp. Está tudo ok. Você tem esse dentro desse inferno, então, a segunda parte, onde estão os fraudulentos, os farsantes, canto 29, canto 30. Do canto 29 em diante, então, o Dante ele fala a respeito dessas pessoas que mentiram, que enganaram, que, enfim, são os fraudulentos. Ontem, no Facebook, um conhecido meu postou essa imagem do atual presidente da República e uma frase do discurso dele quando ele fundou o partido Aliança pelo Brasil, né? Ele fundou um novo partido, ele saiu do partido dele, fundou um partido. Tudo passa pela política. Não adianta reclamar do parlamento, do presidente da República, do Poder Judiciário, tudo aqui é política. Eu até concordei com ele. Achei que está correto. E aí o meu conhecido falou assim, precisa elogiar quando merece, né? Uma fala republicana do presidente da República. Finalmente, temos uma fala republicana do nosso presidente. Porém, o símbolo do partido fundado é essa placa feita com bala de revólver. E aí, quando essas coisas acontecem, por isso que a professora Cláudia Vanderlei me chamou, nas redes sociais as pessoas vêm perguntar para especialista no inferno,
aonde que essa pessoa estaria no inferno de Dante? O que Dante diria disto? Né? Ele que foi um homem de partido, o que ele diria de um partido? A pessoa fala um negócio desse, ok, discurso sóbrio. Aí no mesmo, porque aí eu fiz o seguinte, o algoritmo, porque eu sou uma pessoa de partido também, eu tenho uma posição partidária muito forte, né? Eu herdei isso do meu mestre. Então, para furar a bolha do meu algoritmo, eu tive que fazer um perfil fake e entrar nas páginas. E fui lá escavando, né? O que eu encontrei foi que, nas páginas de apoio ao presidente da República, existem muita propaganda dos feitos dele, né? Dos 10 meses de governo. Eu trouxe aqui para vocês, evidentemente que eu não sei se algumas coisas dessas são verdade, mas talvez algumas coisas sejam, enfim, né? Agora, se você vai escavar fake news, eu acredito que vocês devem ter falado disso ao longo desses dias, nas valas da internet, elas são muito voláteis. Por que elas são muito voláteis? Eu observei que as mais inverídicas, elas somem primeiro, porque elas dão problema judicial, né? Elas podem dar processo. Então, dependendo do discurso que é emitido, é evidente que esse discurso ele tem que ser muito volátil, ele tem que disseminar muito rápido e depois ele tem que desaparecer. Que foi o caso do que foi veiculado em relação à vereadora Marielle Franco quando ela faleceu. O deputado federal Alberto Fraga escreveu isso no Twitter dele, mas ele teve que apagar rapidamente, né? Ele não manteve essa publicação na sua conta, por motivos de que, enfim, revelou-se logo de que Marielle não tinha sido companheira de Marcinho VP, ela não tinha, enfim, as coisas que estavam veiculadas nesse tweet não era verdade. Voltando, então, aqui no mapa do inferno, como fazer para encaixar todo mundo aí? Assim, olha, é uma loucura. É uma doideira, né? Desculpa, professor. E aqui, eu queria só fazer um parênteses, gente. Eu queria fazer uma homenagem à professora Suzy, porque tudo isso aqui é culpa dela. Eu tinha 17 anos e ela me fez ler o canto primeiro da comédia, e eu estudei Dante por sua causa, professora. Então, a culpa é sua, viu? A senhora está aqui no inferno junto comigo, nem à toa. Então, aqui, de novo, o cone, para vocês verem que a coisa da fraude para o Dante, porque aí dentro da fraude tem o problema da traição. Evidentemente que o Dante está sendo totalmente herege, ele tira essas coisas da cabeça dele, não tem base nenhuma em São Tomás de Aquino, e na patrística, e nada disso. Tá? Por isso que também, às vezes, a comédia, de vez em quando, quem é mais extremista católico não gosta do livro, porque essas coisas que ele está falando não têm fundamentação teológica. Tá? Não tem isso nos doutores da igreja. Ele está tirando a cabeça dele que existe um inferno dentro do inferno para gente que conta mentira, farsante. Esse meme foi muito veiculado na época da eleição. Eu também nunca recebi, por conta da minha posição política, eu nunca recebi meme nenhum, nunca ninguém me mandou. Enfim. Aliás, os parentes que poderiam brigar comigo, não brigaram, porque eles já sabiam que eles iam brigar, então eles economizaram a briga. Foi uma coisa bem... Isso é importante de ter uma posição política. As pessoas já sabem o que você pensa, evidentemente. E aí o que acontece? Esse aqui eu achei curioso porque ele é platônico, ele é um meme platônico. O Fernando Haddad, que foi ministro da Educação, teria dito, ao completar 5 anos de idade, a criança passa a ser propriedade do Estado. Cabe a nós decidir se menino será menino e vice-versa. Aos pais, cabe acatar nossa decisão respeitosamente. Sabemos que é melhor... Eu achei interessante que esse é um meme até inteligente. Eu concordo com Platão. Eu acho que as crianças tinham que ficar o cargo do Estado. Esse eu até acreditaria e votaria em Haddad por isso. Mas enfim, né? Para mim, está vendo? O pessoal não me passava meme porque sabia que poderia dar o efeito contrário, né? O problema todo, Sandra, que você falou, eu acho que é isso que a gente precisa entender, e o Dante fala muito disso. Quando o Dante chega em cada uma das valas, ele conversa com os condenados. Existe um diálogo. Né? Esse diálogo ele pode ser intermediado pelo Vigílio, ele pode ser intermediado por um outro personagem, mas sempre existe
É uma estrutura dialógica. Então, o que é o fundamental, acredito, a discutir aqui nesse momento? As pessoas queriam acreditar na fake news. As pessoas quiseram repassar a notícia. Elas escolheram, elas têm livre-arbítrio para isso. E, muitas vezes, fizeram isso sabendo que era mentira. Tá? Esse que é a grande questão. E essa imagem ela foi muito veiculada. O celular é meu, a internet sou eu que pago, está a cerveja de Bolsonaro. Eu quis deliberadamente acionar o meu dispositivo e replicar esse tipo de notícia. Eu acho que aqui é o grande ponto. Se nós estamos falando de comunidade política, se nós estamos falando de estruturas dialógicas, todos nós estamos no inferno mesmo. Para o Dante, nós perdemos a esperança faz tempo. O que nós estamos fazendo é escavar as valas, não é? Porque aí, quem disseminou a fake news, quem disparou esse mecanismo, acreditou que estava numa guerra. Falaram, né, a questão da guerra, né, professora? Exatamente. Existe uma guerra contra os comunistas, existe uma guerra contra os vermelhos, eu preciso me alistar nesta guerra. E quanto mais fake news eu passar, parece que eu sou condecorado por bravura nesta guerra, né? Em que esses inimigos são tão perigosos e são tão ameaçadores. Isso aqui já está ainda. Isso aqui eu peguei de um grupo que eu achei fabuloso, foi o meu grupo favorito. O meu perfil fake até está lá. Somos contra o kit gay, não somos homofóbicos. Pessoal, eles deixaram bem claro que eles são contra o kit gay, mas eles não são homofóbicos. Adorei e participei. Achei fantástico. E dei curtinho em todas as palavras. Vamos ver o que o algoritmo vai fazer com o meu perfil fake. Vamos ver o que acontece, né? Mas, assim, nessa guerra ideológica, nessa guerra híbrida, o Bannon já falou várias vezes, a professora lembrou bem, eu acho que nós temos que nomear quem são os demônios. Steve Bannon é um demônio. Sim, ele é. Desculpa, gente. Ele fez o Brexit, ele fez várias coisas. Então, ele está disparando conscientemente. Ele sabe que é mentira. Eles sabem que é mentira. Eu acho que a gente tem que parar de achar que as pessoas estão achando que é verdade. Não é. Evidentemente que uma parte incauta pode cair. Mas outra não, ela está caindo porque ela quer. A minha tia, ela está convencida que os médicos cubanos eram guerrilheiros. Eu falei para ela, me disse onde que eles estão, porque eu vou me juntar a eles. Eu estou esperando a guerrilha prometida. Aliás, eu quero fazer outro país. O PT me decepcionou muito, o PT arruinou a minha vida. Prometeram que ia ter uma ditadura comunista no Brasil. Eu estou esperando ansiosamente. Falo para os meus alunos, sabe? Eu sou aquela pessoa que quer cantar internacional de manhã. Então, assim, é aí que está. Eu acho que a gente tem que pensar nessa questão da guerra, porque se nós estamos falando de guerra de facção, nós estamos falando de disputa narrativa, em que lado que a gente fica, né? Então, eu vou terminar. Esse é o canto 29, o Dante e o Virgílio falando quem são os fraudulentos, quem são os farsários. São cidadãos da República de Siena, que o Dante reconhece. E o que agora falar o fim deles, né? Quem espalha fake news vai ficar no inferno coberto de sarna, se coçando. E por que o Dante diz isso? O Dante está lá com o Virgílio, e aí o Dante reconhece, vou terminar, o Dante reconhece, fala, nossa, eu conheço esse cara é sienês, porque foi um dos lugares em que o Dante passou o exílio, inclusive ele deixou um filho natural lá, enfim, fofoca. Aí eu falo, nossa, esse cara é de Siena, por que vocês estão aqui? Siena era uma cidade gibelina que perdeu uma batalha para os guelfos florentinos. Isso causou uma crise política nessa república que os sienenses nunca mais se recuperaram. Então, dessa crise política sienense, surgiu um monte de fake news e o Dante reconhece os sienenses, propagadores de fake news, na sarna eterna
do canto 29. E aí os sienenses estão se obrigando a se coçar entre eles lá, enfim. Está aqui o Blake, né? Muito bonito o Blake. O Doré, que a gente sempre lembra do Doré quando fala do Dante. Estou acabando. E assim, kit gay, mamadeira de piroca. Essa aqui que eu adoro, né? A Beatriz Segal, grande Beatriz Segal, Odete Reutemann, que vira velhinha bolsonarista, que é espancada pelos petistas na rua. Tudo isso aqui é print, tá, gente? É print. Não, isso aqui não é print, é o Jornal Nacional. Não precisa nem tirar, está lá, né, o registro. Mas a mamadeira de piroca, se vocês procurarem, vocês não encontram. Encontra print. Tá? E isso aqui. E, para finalizar, Dante e Virgílio conversando com Ulisses. Ulisses no fogo eterno. O que a gente vai ter que fazer? Do inferno, eu acho que a gente não vai sair tão cedo. Tá? Mas, se tem uma lição que o Dante deixou no inferno, é que as pessoas precisam conversar. É dialógico, né? E antes de vir para a gente começar, eu falei para a professora Suzy que ela é uma das heroínas dos meus alunos por causa do Mimesis, do Auerbach. Eu tenho pensado cada vez mais que eu acho que o Auerbach é muito atual, né? Um dos autores mais atuais que a gente tem. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado.